Pessoal, é muito importante a gente que não está vivendo em uma doença avançada ou alguma doença grave, né? Respeitar muito as atitudes e postura de um paciente que está vivendo um caso de um câncer, de uma doença avançada. Eu vou explicar por quê. A gente, ser humano, é o único animal que tem noção da nossa terminalidade, que a gente vai morrer, e tem essa bênção de saber isso, que também é uma maldição, porque causa muito sofrimento, né? Imagine uma situação que você sabe que você tem uma doença sem cura, que você tem uma doença avançada. Então, normalmente, eu falo com todo paciente meu, que a minha postura no dia a dia no consultório, eu lido e trato e explico como se eu estivesse explicando com a criança. Como assim, Júlio? Não é falar de forma infantil, não. É entender que aquela pessoa que está passando por aquilo, ela normalmente está emocionalmente completamente perdida. Então ela não está no estado perfeito dela de decisão. Então é importante ela ter o suporte da família, ter suporte dos amigos, uma série de aspectos, né? E cada pessoa, ela reage muito diferente. Então tem muitas vezes que essa porrada que você toma ao receber um diagnóstico de uma doença grave, tudo isso, faz você se abrir demais e falar tudo, e se expor, e falar da doença, falar o que você está tendo, fazer selfie no hospital, vou para minha quimioterapia, vou fazer para isso ou para aquilo. As pessoas que não estão passando por aquela situação, às vezes não entendem. E fazem juízo de valor, e fazem julgamento, uns falam, está se expondo demais, outros está se expondo de menos, ou está exagerando na doença. E o que você tem que entender, né? Aquela particularidade, aquela situação é única. E muito provavelmente a situação mais difícil que aquela pessoa viveu. Isso acontece tanto por quem está passando pela doença, como quem está ao redor, os familiares, né? A grande maioria das pessoas que eu lido, a opção ou a estratégia é se isolar e não comentar sobre o assunto. Porque também é um cenário de defesa que também gera um monte de julgamento. As pessoas, por que não falou, por que não contou, eu queria saber, se era grave assim, devia ter falado. E percebam, pessoal, não há fórmula mágica, não há guideline, não há orientação que ninguém vai te dizer como passar por aquela situação. Então é muito particular e muito individual. O que eu costumo falar para os familiares dos meus pacientes, decida por você e siga o seu caminho. Se sua decisão for expor, for colocar, for mostrar para as pessoas, for colocar em grupo de WhatsApp e tal, faça. Se você não quiser, também não faça. E outra coisa, quem está ao redor, que é o familiar e tudo, tem que respeitar aquela decisão. Vira e mexe, o consultório tem brigas, discussões, né, de familiar, ele não devia ter falado, ele fica expondo, ele fica, fulano acha que ele devia fazer isso, o outro quer trocar de médico, o parente dele diz que tem um outro. Então assim, essa situação é normal e natural. Qualquer decisão que a pessoa tomar, de expor ou não expor, vai ser passível de julgamento. Não vai ter decisão fácil, não tem caminho certo. O que você tem que fazer é o seguinte: apoiar, suportar os acertos e o erro daquela pessoa naquela situação extrema e entender que é uma situação extrema que ninguém está preparado e não tem guideline, não tem orientação qual o caminho certo a seguir. E só apoiar. Existem situações, para vocês terem ideia como é complexo às vezes lidar, por exemplo, eu tive paciente com câncer de pulmão, metastático para o cérebro, consequência do cigarro, e ele não queria parar de fumar porque dizia que agora que eu já tive o quadro mais grave, a doença está bem espalhada, sem cura, eu vou parar de fumar para quê? E uma briga na vida da família, uma discussão danada, ele leva para o consultório e falou assim, é uma decisão dele particular, é uma decisão dele privada, e ele optou por expor isso e falou que continuava fumando. Então assim, não há caminho fácil. A gente está lidando com situações extremas onde, que eu falo com o familiar, falo com meus pacientes e tal. Siga o caminho que você acha melhor. Suporte quando você é familiar, quando você é parente. Suporte a decisão daquela pessoa. Respeite e saiba que não há certo e errado dentro desse caminho. Como você conhece, como você sabe, tente dar o maior apoio, justificativo, e entenda que às vezes ele vai ter esse comportamento pela situação de extrema pressão e estresse que ele está vivendo. E cada pessoa reage de um jeito. A gente só sabe como a gente vai reagir quando a gente passar. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.